Olá, boa tarde. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país nesta segunda teleconferência da 5ª edição do curso à distância Capacitação Básica em Proteção e Defesa Civil, promovido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também da Universidade Federal. O curso gratuito dispõe de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o AVA, no qual vocês, alunos, têm acesso ao conteúdo em forma de teleconferências, videoaulas, livro-texto digital, além, é claro, do acompanhamento da tutoria. A carga horária total é de 30 horas aula e o certificado é emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, obviamente para aqueles alunos que completarem as atividades do curso dentro do período estipulado. No programa de hoje, nesta segunda teleconferência, participam conosco o Leno Rodrigues de Queiroz, chefe da Divisão de Capacitação e Difusão do Conhecimento do Departamento de Minimização de Desastres da SEDEC, e a Janaína Rocha Furtado, coordenadora de projetos do CEPED, da Universidade Federal. Boa tarde a ambos, prazer tê-los aqui nesse programa. Rapidamente apresentando os convidados, o Leno Rodrigues de Queiroz é graduado em Serviço Social pela UNB, Universidade de Brasília, e possui cursos de capacitação em diversas áreas: atendimento pré-hospitalar, sistemas de comando de incidentes, sistema de comando em operações, primeira resposta em emergências com produtos perigosos, proteção e defesa civil, cursos também de gerenciamento de crises, mediação de conflitos, psicologia das emergências, psicologia relacionada à segurança pública e defesa civil. Também na área de planejamento estratégico, bases administrativas para a gestão de riscos, avaliação de riscos geológicos e hidrológicos e ações de redução do risco de desastres. O Leno também tem formação no exterior, em áreas como primeira resposta a incidentes terroristas, redução de riscos, identificação de vítimas de desastres, combate a desastres naturais, além de ser integrante e instrutor do Grupo de Apoio a Desastres, o GAD, da SEDEC, e atua em diversos estados brasileiros. Também atuou na coordenação do 10º Fórum Nacional de Proteção e Defesa Civil, exerceu a função de chefe substituto do SENAD. Além disso, também ministra disciplinas de legislação aplicada ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, elaboração de planos de contingência e simulados, evacuação da população residente. Também foi agraciado, Leno, com condecorações nas áreas de defesa civil no Distrito Federal, no estado do Pará, além de várias outras menções em outras instâncias. Leno, mais uma vez, obrigado por estar participando conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando mais uma vez com o curso, com os alunos, bom, espero que eles estejam aproveitando essa oportunidade, de estar melhor capacitado, de ver o que nós temos de novo na defesa civil, em termos de legislação, de processos, e isso vai contribuir bastante na atuação deles nos estados e municípios. Muito bem, a Janaína Rocha Furtado é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora de projetos do CEPED, e desenvolveu projetos de capacitação e pesquisa nos temas percepção de riscos, mobilização comunitária para atuação em defesa civil, simulados de preparação a desastres, psicologia de emergências e desastres. Também é conteudista, deste curso. Janaína, mais uma vez um prazer tê-la de novo numa teleconferência conosco. Prazer é meu, estar aqui do lado do Leno, da Secretaria. Essa é a 5ª edição do curso, que o CEPED executa junto com a Secretaria realizando, a SEDEC realizando esse curso. Queremos nos colocar à disposição aos alunos para responder as dúvidas e fazer o acompanhamento deles no processo, agora na finalização do curso. E fico muito feliz de estar aqui com você de novo. Muito bem, obrigado mais uma vez pela presença dos dois. E antes da gente começar a entrar nas questões específicas desse curso, dessa 5ª edição, nós vamos acompanhar um breve resumo do que foi a nossa primeira teleconferência, a teleconferência de abertura, a participação dos dois convidados no programa que foi exibido para vocês no dia 3 de abril passado. Acompanhe então. Eu quero dizer para os alunos que tem um profissional que fica atrás do computador, que
que ele é muito importante, que é o Estamos sem retorno de ele áudio tá, aqui, mas tanto o Fernando tá ali, quanto ele, a né, foi Cristiane contratado para orientá-los nós aproveitamos da fala deles mais aquela parte, o material, estimular os alunos né, a sobre o participarem, conteúdo se transformarem em do curso. multiplicador. Então, busque, leia o conteúdo, busque fazer as atividades e entre em contato com o seu tutor, né, para que ele possa lhe orientar e ter esse, como eu falei anteriormente, durante o curso, ter o conhecimento gradual. Né? Fica difícil o aluno querer, no final do curso, tentar fazer todas as atividades, tentar ler todo o conteúdo, realmente fica mais complicado. Então, separe meia hora, 40 minutos do seu dia, leia o material, faça a atividade, com certeza você vai concluir o curso e vai, né, ter esse conhecimento para aplicar na prática, no seu dia a dia, lá no seu município. Essa preocupação em conhecer, em saber, essa preocupação de buscar conhecimento é fundamental para a gente fazer uma mudança cultural no país em relação à defesa civil. Queria agradecer o convite de estar aqui hoje, queria agradecer o CEPED, a Universidade Federal de Santa Catarina, pela excelência que tem feito essa parceria junto com a Secretaria Nacional. A gente tem desenvolvido há vários anos vários projetos e todos são de excelente qualidade. Eu gostaria de agradecer e colocar, pedir para os senhores que a gente está num processo conferencial, ao aproveitar o ensejo, e pedir para que todos participem desse processo, porque todos os princípios e diretrizes que a gente tirar desse processo conferencial é que vão dar os novos paradigmas para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é isso que a gente está buscando. Nós, do governo federal, entendemos muito bem que a gente não consegue fazer um Sistema Nacional de Defesa Civil forte sem a participação do Estado e do município. É um sistema, como a gente colocou, e que todas as partes são importantes, todos os entes são importantes. Então, assim, eu convoco e convido os senhores a participarem desse processo conferencial que a gente está em curso agora e parabenizo mais uma vez a todos pela participação no curso. Muito bem, nós podemos acompanhar aí então a participação da Cristiane e do Fernando, que estiveram conosco na primeira teleconferência, e a importância de novo de destacar essa participação de vocês no sentido de se atualizarem, se formarem, se capacitarem para atuarem depois como multiplicadores também, né? Porque o papel dos alunos desse curso, Leno, Janaína, é sobretudo disseminarem esse conhecimento, quer dizer, não ficarem retendo isso que o curso oferece para eles. Né? E executar ações de redução de risco lá no município, né? No seu território. Muito bem, nós vamos acompanhar também agora mais uma breve gravação. Essa foi feita com o Coronel Bombeiro Militar Marcos Oliveira, do Bombeiro Militar de Santa Catarina, e ele fala especificamente sobre dois temas deste curso: o ciclo de gestão e a concepção social do desastre. Vamos acompanhar também esse depoimento. Na verdade, hoje tem uma questão que vale a pena a gente pontuar, e eu acabei não comentando, que é muito forte. É que mais do que responder aos desastres, fazer com que as comunidades recebam antecipadamente as informações do que irá acontecer. E isso envolve um sistema antecipado de alerta e de alarme. E isso é uma questão fundamental hoje da ONU e da Defesa Civil e da Proteção Civil Nacional. Então se investe também muito nesse aspecto, que é preparação, que é construir um sistema de alerta antecipado a partir de informações se a gente sabe antecipadamente que vai chover muito intensamente num período curto de tempo, num determinado local, obviamente que a gente já tem uma indicação de que provavelmente ali acontecerá um desastre. Então há que se comunicar aquelas comunidades com antecipação para que elas possam, recebendo a informação, poder se organizar e sair do local sem que as pessoas morram. Ela pode até perder sua residência, mas não pode perder a vida. Então esse é um aspecto fundamental, se investiu muito nisso, e eu particularmente tive uma participação, mesmo que pequena, mas na construção de um recente manual
que foi utilizado pela Defesa Civil Nacional com a ajuda aqui do CEPED, que é o Centro de Pesquisa e Estudo sobre Desastres, que depois motivou uma série de simulados nacionais, onde as pessoas, na verdade, participavam de forma muito ativa. Se pegava um local de risco, as pessoas recebiam um informe e faziam de forma simulada a retirada das comunidades para irem para áreas abrigadas, enfim, receber treinamento, mas isso é fundamental. E a gente tem, né, tecnologias que nos permitem fazer isso muito facilmente. Eu não preciso mais ir lá e informar pessoalmente. Eu posso mandar um torpedo através do celular, eu posso informar isso através das ondas de rádio. E o que tem de bom é que hoje a gente conseguiu, com radares e com todo o desenvolvimento da tecnologia que a gente tem, digamos, através de informações por 3G, por satélite, conseguir a informação antecipada. Então hoje eu consigo, com vários dias e várias horas, saber muito, digamos assim, com confiabilidade o que vai acontecer e onde acontecerá. E isso nos permite, né, alertar as comunidades e minimizar muito fortemente o impacto no sentido de pessoas mortas, pessoas feridas, né? Eu posso movimentar, por exemplo, animais, né? Tirar animais que estão num determinado local porque a gente sabe que vai ser uma área alagada. E isso garante, na verdade, então, uma minimização muito forte, tanto no sentido de expor a vida, seja de uma pessoa, de um animal, enfim, ou também no sentido de preservar as próprias comunidades. Bom, acho que a gente poderia, para finalizar, falar sobre isso, que essa é uma informação fundamental, ela está no finalzinho do texto da unidade 3, que é uma discussão sobre a concepção social do desastre. Ou seja, nós já rapidamente tínhamos comentado que antigamente a gente tinha a ideia de que o desastre era algo pelo qual a gente não tinha como reagir, né? A gente tinha simplesmente que cruzar os braços e dizer, olha, aconteceu, infelizmente vamos ter que enfrentá-lo. Essa concepção mudou. Então aquele modelo mais inicial do Hewitt, que era um principal autor e que dizia que os desastres são fenômenos pelos quais a gente não tem, nós somos assim impotentes, ela foi substituída por um novo paradigma, que é o paradigma da concepção social do desastre. O que é essa concepção? É que o desastre é um problema de desenvolvimento, né? E hoje a gente tem isso. Então, se a gente, na verdade, utilizar os nossos recursos e planejar adequadamente onde investir esses recursos, de forma a identificar áreas que não são áreas de risco, para ali serem áreas habitáveis, a gente vai conseguir melhorar muito o nosso... como é que a gente vai fazer a distribuição no terreno das pessoas? Porque também, como a gente tem uma população muito maior, e os desastres continuam acontecendo, e mais do que acontecendo, com mais intensidade, em função da adaptação às mudanças climáticas, nós temos que perceber que os desastres que antes poderiam acontecer, e nós nem saberíamos, porque ele aconteceu numa área rural, hoje, quando ele acontece, primeiro que nós descobrimos muito rapidamente, porque a imprensa nos informa isso, e isso de forma mundial, ou seja, acontece um desastre no Japão, e eu assisto à noite na minha casa, né, vendo as pessoas enfrentando as águas, as pessoas mortas, todas as ações para conseguir responder aquilo, como se fosse o meu vizinho do lado. Então a gente tem uma visão diferente. Uma segunda modificação é de que os desastres não atingem mais somente as pessoas mais empobrecidas. Isso pegou muito fortemente aqui no nosso estado, especialmente, né? E essas imagens foram transmitidas para todo o Brasil e para o mundo. Então, quando você via, porque essa era uma ideia, assim, a ONU diz que todos os anos nós temos em torno de 200 milhões de pessoas impactadas fortemente por desastres. E, normalmente, as que mais são impactadas são os mais empobrecidos. Mas não são só eles. Então, assim como caem também aquelas casas menores, nós tivemos aí em 2008 em Santa Catarina uma tragédia de proporções gigantescas, onde nós vimos casas muito bonitas, bem posicionadas, em bairros elegantes, caindo e vindo abaixo pelos morros, né? Então a gente começou a pensar diferente. Então, realmente o desastre atinge a todos e, portanto, tem que ser uma preocupação de todos. Esse é um conceito importante, não só do legislador, mas das comunidades. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que foi um privilégio poder conversar com vocês, explicar que eu gostaria de estar aqui pessoalmente no dia da conferência, mas eu estou envolvido numa atividade que tem muito a ver com defesa civil. Nós estamos, na verdade, programando para a mesma data da conferência um simulado onde os bombeiros aqui de Santa Catarina vão ativar suas forças-tarefa e vão simular na cidade de Tubarão, no sul do estado, uma resposta a uma ação de chuvas fortes, com inundação, com enchente, e a gente vai, na verdade, mobilizar esse pessoal para avaliá-los numa situação de normalidade, porque a gente tem que estar preparado para os desastres sempre.
e congratular e felicitar a cada um de vocês por essa iniciativa de, mais do que está participando hoje, ter se inscrito no curso, participar dessa capacitação, porque a gente sabe que quanto melhor preparado você estiver, quanto melhor conhecendo as nuances da defesa civil, você também será um cidadão melhor preparado para enfrentar a vida e minimizar os desastres. Então, a todos meus cumprimentos, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, a gente pode acompanhar então esse depoimento, essa gravação com o Coronel Marcos Oliveira. Janine, você quer complementar alguma coisa a respeito aí desses temas, também da participação do Coronel? Não, acho que é importante os participantes saberem que esse vídeo ele está como material complementar, né, do curso, então ele pode buscar esse material para, né, escutar novamente o conteúdo que o Coronel Oliveira colocou aí muito bem, tratando, né, dos processos de entender o desastre não como plenamente imprevisível, apesar de ter esse caráter muitas vezes de imprevisibilidade, né? Os desastres ocorrem em função de um conjunto de processos que podem ser gerenciados pelo agente de proteção e defesa civil e no qual ele pode intervir e reduzir a vulnerabilidade e a minimização do impacto desses eventos. Então, esses processos que o Coronel trata, né, especialmente nos contextos urbanos, de ocupação das áreas, de retirada da vegetação. Então, existe um conjunto de aspectos que precisam ser olhados para compreender como um desastre e o risco vai se construindo, né? E acho que é bem importante e esperamos que o aluno procure esse material no ambiente virtual. Muito bem. Nós vamos dar sequência agora à nossa conversa com o Leno e com a Janaína aqui, a partir de algumas questões gerais que aparecem nos fóruns de discussão, no próprio ambiente virtual, e na sequência a gente vai começar a responder as questões que vocês foram enviando especificamente para serem respondidas neste programa, nessa segunda teleconferência. Uma das questões que apareceu diz respeito à unidade 5 do conteúdo, que segundo a formulação de um de vocês, alunos, não estaria claro nessa unidade 5 se um Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil é de instalação obrigatória ou não. E a pergunta é, se de fato o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil obrigatoriamente precisa existir, ser instalado, como é que pode ser cobrado em cidades onde ele ainda não existe? O que existe de previsão com relação a isso? Bom, legalmente nós não cobramos a instalação do Conselho. Só que a Secretaria, o Ministério vem tendo algumas ações que elas só podem ser desencadeadas, algum apoio que é dado àquele município, se ele tiver um órgão de defesa civil, de proteção e defesa civil. Então, nós tivemos agora experiência de kit de fortalecimento, mas para receber esse kit, só aqueles municípios que tinham uma defesa civil estruturada. Um conselho, uma coordenação, uma secretaria. Então, nós, de certa forma, não temos como obrigar que exista, mas nós apoiamos aqueles que existem. Então, acaba que incentiva a criação desses órgãos. Ok, uma outra questão aqui é se existe algum projeto de incentivar ou premiar com algum tipo de isenção de impostos ou incentivo fiscal aqueles municípios que fortaleçam a sua defesa civil. Será que não seria necessário uma rubrica orçamentária de recursos para que se possa elaborar obras ou serviços preventivos em área de risco? Aí essa questão orçamentária é fundamental, né? Tem que haver uma previsão no plano orçamentário dos municípios, né? Nós trabalhamos também com esse incentivo à criação de um fundo, de uma rubrica que tenha por finalidade a proteção e a defesa civil naquele município. O governo federal e também os estaduais, eles entram com uma complementação, né, desse orçamento. Mas aquele município que não tem uma verba já destinada para essas ações, por muitas vezes ele não consegue ter esse apoio do governo estadual e do federal, porque dependendo do processo de transferência de recursos, o município ele tem que ter uma contrapartida. E se ele não apresentar essa contrapartida, obviamente ele não vai ter acesso a esse tipo de recurso. Muito bem. Acho que é importante ressaltar, assim, acho que o Leno talvez concorde comigo,
que existe recurso disponível para apoiar o município, dentro do governo federal, para apoiar o município a executar ações de prevenção, mitigação e preparação. Ele precisa aprender aonde fazer, porque isso não necessariamente está só dentro da secretaria. Existem outros ministérios que, numa ação integrada com a secretaria, disponibilizam esses recursos para que o município, por meio de projeto, e convênio, faça solicitação desse recurso e execute obras nessa esfera. E não só para a resposta. Não, exatamente. As ações de prevenção. Resposta, a secretaria ela prevê, por meio dos decretos, o repasse de recurso de forma complementar, como o Leno colocou. Mas é importante que o agente sensibilize o prefeito e a gestão pública local, os outros setores dentro do município, para se organizar e construir projetos e participar desses editais que estão abertos e podem ser encontrados, por exemplo, no site do Siconf. Como os editais disponíveis. Só para eu tentar trazer por um exemplo prático, claro que se eu estiver equivocado, vou pedir ao Leno e ao Janaína que me corrijam, num município que já passou por uma situação, por exemplo, de deslizamento de encostas e tem que remover famílias, uma ação de prevenção, de mitigação, seria deslocá-las para uma área reurbanizada e aí o Ministério das Cidades, por exemplo, pode ser uma fonte de recursos para ações como essa. É mais ou menos essa a situação, Leno? Isso, é buscar eu diria até que hoje nós, no Ministério da Integração, essa parte de obras de prevenção, nós temos bem limitado. Existe uma previsão, mas são obras muito específicas. As demais, que têm esse caráter preventivo, depende qual tipo. Por exemplo, esse exemplo foi bem posto, porque está se tratando de um recurso que pode ser buscado no Ministério das Cidades. Mas quando nós vamos tratar, por exemplo, de vias, rodovias, então pode ser buscado junto ao Ministério do Transportes, dependendo da área, junto ao Ministério da Agricultura. Então, esse gestor municipal e também o nosso gestor de proteção e defesa civil do município, ele tem que se inteirar do que ele realmente está precisando, qual é o tipo de obra que ele precisa executar no seu município e buscar de forma correta. A Defesa Civil, no caso, nós trabalhamos com a parte de coordenação, mas também, quando chegam projetos lá, que a gente tem a possibilidade de informar onde ele deve buscar esses recursos, nós também encaminhamos. Então, assim, é bom ele já ter ideia do que ele pode, porque a Janaína colocou aí, tem diversas áreas do governo que trabalham com isso, não só do federal, mas também dos estaduais, mas especificamente esse gestor precisa saber qual o tipo de obra que ele precisa. Já os recursos para a resposta, eles saem da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e de reconstrução. Então, quando existe a necessidade de reconstruir e fazer algo já com caráter preventivo, Janaína? Então, esse projeto ele já vem com essa característica. Então, vai se executar a obra, uma reconstrução, uma recuperação, mas já com caráter preventivo. Uma ponte, por exemplo, ela vai ser construída de uma forma melhor, que ela não tenha risco novamente de ser destruída caso tenha uma enchente. Maravilha. Uma outra questão também bastante frequente é com relação aos recursos humanos, enfim, aos agentes que podem trabalhar. Na formação da Comissão Municipal de Proteção e Defesa Civil, por exemplo, os agentes de defesa civil que vão atuar nesse órgão municipal, eles podem ser aproveitados de outras áreas, outros setores da prefeitura? Eu me lembro de situações em que alguns alunos questionavam, por exemplo, o guarda municipal. É possível fazer esse trânsito dos profissionais que atuam em diferentes áreas, dos servidores da prefeitura, não, para atuarem como agentes da Defesa Civil, desde capacitados? Hoje nós temos, eu diria até que a maioria dos agentes de proteção e defesa civil, eles são oriundos de outras áreas dentro do município. Em poucos lugares nós temos ainda está sendo criada uma carreira de defesa civil. Em alguns municípios nós já temos informações que já teve concurso direto para essa área, mas normalmente esse servidor que trabalha com proteção e defesa civil, ele é oriundo de outras áreas, então ele deve buscar se capacitar. Normalmente
eles são escolhidos porque já têm um conhecimento também, né? A Secretaria vem apoiando essa capacitação com diversos cursos, principalmente esses em parcerias aqui com o CEPED, né? Tanto é que a Janaína postou bem, nós estamos na quinta edição, então isso demonstra essa preocupação de estar capacitando, e outros cursos, né? Então, nós estamos trabalhando com um curso de gestão de risco, nós estamos trabalhando agora com um curso presencial que vai sair com a gestão de recursos federais. Então, nós temos várias áreas, vários assuntos, vários temas que estão sendo disponibilizados para que essas pessoas se capacitem e possam trabalhar de forma mais adequada, mais eficiente, mais eficaz com a proteção e a defesa civil no seu município. Eu não sei se vocês recordam, eu não tenho os números exatos, mas na primeira teleconferência, aquela que a gente exibiu a participação do Fernando e da Cristiane, nós apresentamos o perfil dos alunos. Né? E a maior parte deles são agentes de defesa civil no município ou coordenadores de defesa civil, enfim. Então, o foco está exatamente nesses agentes, quer dizer, nas pessoas que vão atuar diretamente com as ações de prevenção, mitigação, resposta, recuperação, enfim. Nós temos até um artigo, não me recordo qual, na 12608, que ele descreve, define claramente quem são esses agentes. Então ele trata que muitas vezes aquela pessoa que é um coordenador de proteção e defesa civil no município, ele não é ou não era ligado à defesa civil. Mas a partir do momento que ele assume a pasta, ele passa a ter essa atribuições, função. Ele tem atribuição e ele passa a ser esse gestor. Também, nesse caso específico, guarda municipal, bombeiros, policiais militares, agentes administrativos dentro do município. Então, a partir do momento que eles estão trabalhando com esse tema, estão trabalhando na defesa civil, eles passam a ter essa função de agente de proteção e defesa civil. Porque tem uma outra questão associada a essa, que é como é que funciona a seleção para os agentes da defesa civil, né? Quer dizer, depende do caso do município. Há municípios, como o Leno falou, em que já se tem um desenho inicial do que seria a carreira do agente de defesa civil, até por meio de concurso público, provas específicas. Em outros casos, você reúne, agrega, agrupa para atuarem. Então, essa é outra questão. E uma última questão aqui em relação à gestão de risco, especificamente quanto à composição de dados de análises meteorológicas. Essa também é uma questão recorrente, porque normalmente os municípios, quando dispõem de pouca dotação, por exemplo, para contratar um serviço de previsão ou atuar com alguma das agências que trabalham com isso, né? Então, essa questão, existe alguma fonte oficial que centraliza tudo isso? Como é que o município pode buscar subsídios para preparar, antecipar, mitigar ações ou responder quando for o caso, né? Bom, a maioria dos estados, a maior parte dos estados, eles contam com órgãos, né, que faz esse trabalho, né, de monitoramento, né, predição de tempo e de condições meteorológicas, né? Mas nós temos especificamente no governo federal alguns órgãos como INPE, CPTEC, e dois que são voltados para essas ações de defesa civil. Um é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, que é o CEMADEM, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como cliente o SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres, que é da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o órgão responsável, inclusive, em fazer esse link, esse contato com o município, informando da possibilidade de um desastre em virtude não só dessas condições de tempo, mas também aliado com informações geológicas, hidrológicas, de outros órgãos, como a ANA, a CPRM. Então, juntando todas essas informações, os técnicos, o centro funciona 24 horas, eles fazem uma avaliação e um acompanhamento e fazem esse contato com os órgãos. Agora, é bom destacar que não adianta ter um centro, ou até, diria, 2 grandes centros no país que trabalham com essas informações, se não tiver, alguém no município para ser informado. Então, o técnico está lá, ele trabalha 24 horas, ele necessita acompanhar, primeiro informar para que se dê o alerta
né, de uma possível ocorrência de desastre. Depois, para que ele faça a gestão do alarme e a retirada da população. E quem efetivamente vai fazer isso é quem está no município. Então não é o governo federal, não é o governo estadual que vai fazer isso, mas sim o município. Então a Defesa Civil dentro daquele município vai atuar dessa forma. Então também é necessário que nesses municípios onde nós temos essa situação, né, Janaína, que tenha pessoas que possam ser contactadas, que possam tomar decisões e que possam atuar mediante essas informações emitidas lá pelo Senado. Muito bem. Vamos passar as perguntas que chegaram especificamente para esta segunda teleconferência. E claro, como nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, vocês que nos acompanham aí em todo o país, nos 26 estados, do Distrito Federal, mais de 700 e tantos municípios, eu não tenho esses dados, então acho que é mais do que isso, né? Do que estão participando desse curso. Creio que sim. Bom, as dezenas e centenas, né? Os 821 municípios prioritários, isso, né? Então, podem continuar formulando aí, conversando com seus colegas que acompanham, para ir formulando as respostas, as perguntas, para a gente tentar trazer aqui ao Leno e à Janaína. Tem uma primeira questão do Juliano Loyola, obrigado Juliano pela sua pergunta, que ela é bastante genérica, mas me parece que no contexto das políticas de prevenção e defesa civil faz muito sentido, né? O que vocês acham da falta de controle da taxa de natalidade, por exemplo, que influencia, do ponto de vista do Juliano, no descontrole das áreas de risco ocupadas, quer dizer, as populações, ou pelo aumento mesmo, ou pelo deslocamento, né, mudança de uma realidade rural para uma realidade cada vez mais urbana, ocupa áreas cada vez mais vulneráveis, enfim, né? Que não encontra áreas habitáveis, adequadas, em locais de preço à altura e tal. Deveria haver algum tipo de controle? Ou esse é um indicador importante nas políticas municipais de proteção e defesa civil, Janaína, Leno? Então, Mauro, eu acho que o aluno faz uma colocação importante, que é com relação ao adensamento populacional. Quer dizer, as pessoas estão ocupando áreas que são áreas indevidas, e muitas pessoas ocupando essas áreas, né, o que numa situação, se a área é suscetível, está suscetível a deslizamento, por exemplo, se esse deslizamento vier a ocorrer, mais pessoas são afetadas. Mas isso não tem necessariamente a ver com taxa de natalidade. Hoje o país tem uma taxa de natalidade super 2,2 filhos por mulher, mais ou menos, né? Então o problema não é a taxa de natalidade, é a forma de ocupar o espaço urbano, né? E o fato de a população estar se concentrando em algumas cidades, geralmente cidades mais litorâneas, né, no caso, principalmente das áreas suscetíveis a deslizamento e inundação. Então, a gente tem a maior parte da população concentrada em áreas urbanas e em áreas litorâneas. Então, acho que ele faz um apontamento importante, que é pensar o processo de ocupação da terra, né, nas cidades, principalmente, e minimizar essa vulnerabilidade. Só pontuando que isso não tem a ver com controle de taxa de natalidade, mas muito mais com controle da ocupação, do zoneamento, do planejamento urbano, que a Lei 12.608 já vem trazendo aí alguns apontamentos. Isso é até bom frisar, porque assim, nós precisamos ter uma forma dentro do município, né, uma forma de controle mais efetivo dessa ocupação do solo e dessas áreas de risco. Então, tem que se trabalhar bastante na fiscalização, mas também no apontamento de novas áreas, né, porque a população efetivamente ela vai crescendo e tem que ter lugares adequados para que ela possa ocupar. Então, o município ele tem que estar bem organizado nesse sentido, né, para poder ofertar áreas que possam ser habitadas com condições de habitabilidade, né, e também de poder oferecer uma infraestrutura. Serviços, né, saúde, educação, transporte, mobilidade, é um conjunto de variáveis aí. E tem uma informação que é super importante, eu acho, de passar para o participante, é que hoje o Ministério das Cidades, por exemplo, está produzindo as cartas geotécnicas, né? Essas cartas geotécnicas, que está em processo de construção, e em alguns municípios, no site do Ministério das Cidades, o aluno já encontra essas cartas disponíveis, algumas delas, elas estão focadas exatamente nisso, na questão da expansão urbana, né, nas áreas vazias ainda, e de certa forma zonear essas áreas, né, sugerindo quais são aquelas que são
sugerindo o modo de ocupação dessas áreas, né, aquelas que seriam mais aptas para moradias ou não. Então é importante que o participante procure essa informação, né, nos sites, né, da Secretaria, nos sites do Ministério das Cidades, e aí possa então direcionar e conversar, dialogar, né, lá no seu município. Leno, nós temos duas perguntas que se referem a repasse de recursos. Uma do Márcio Viana, obrigado Márcio, a outra do Vicente de Paulo Almeida, que é de Juiz de Fora. Ambos se referem ao controle fiscal dentro do SIMPDEC, se existe algum controle dentro do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, no SIMPDEC, com relação aos recursos destinados aos municípios. E a pergunta do Vicente é como é que são repassados esses recursos quando o município é afetado efetivamente por um desastre. Aí há todo um processo, né, primeiro de reconhecimento, de decretação, enfim. Eu queria que você sintetizasse um pouco isso para o Márcio e o Vicente. Tá. Bom, com relação a esses recursos, vamos tratar inicialmente da parte de resposta. Né? Então, quando isso começa bem antes da ocorrência, porque aquele gestor municipal de proteção e defesa civil, ele tem que ter um órgão de defesa civil estruturado, e aí ele vai ter, hoje, o repasse de recursos para resposta, ele é feito por meio do CPDC, que é o Cartão de Pagamento de Defesa Civil. Então, ele vai procurar uma agência do Banco do Brasil, vai solicitar esse cartão e tem o processo, a documentação que tem que entregar, CNPJ, então ele vai à agência. Caso ele não tenha informação na agência, ele pode procurar a superintendência estadual ou até uma outra agência, mas ali no município dele, se não tiver, vai ter uma agência próxima onde ele vai procurar fazer esse cartão de pagamento de defesa civil. É um cartão que não tem saldo, né? O saldo vai ser colocado mediante a solicitação após a ocorrência do desastre. Bom, uma outra ação que ele tem que ter, que é anterior, é pedir solicitar o cadastramento de servidores da Defesa Civil lá daquele município no S2D, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, que é hoje o sistema de informação a respeito dos desastres, onde os municípios vão colocando essas informações. Então, cada vez o cartão cadastrou no S2D, aconteceu o desastre. Aconteceu, ele vai alimentar o sistema com todas as informações, uma série de informações, uma série de formulários que tem lá, tem espaço para que sejam colocadas fotografias e vai dizer exatamente o que aconteceu. Com essas informações, os técnicos lá do Senad, eles vão fazer a avaliação da ocorrência e, mediante essas informações, ver dentro do solicitado qual o recurso que pode ser passado de forma imediata para aquela ação de resposta. Ele vai ter esse recurso depositado no cartão de pagamento e já vai poder adquirir. É bom frisar que esses recursos vão ser utilizados com a parte de socorro e assistência. Não é para construção, ele vai utilizar para socorro e assistência. Então, cesta básica, água potável, transporte de diversos materiais necessários para atender, transporte de pessoal, de recursos humanos. Então, ele vai utilizar para isso. Bom, e aí vem a segunda questão aliada, que é a parte fiscal. Prestação então, dessas contas. A prestação de contas. Então, a prestação, quando se refere ao cartão de pagamento, à medida em que aquele gestor for utilizando o cartão, isso já imediatamente já está na página da transparência. Então, ele utilizou o cartão, né, já aparece lá na página da transparência, onde ele utilizou, o que ele comprou, então existe todo um controle. Né? Já para os recursos de transferência obrigatória, dos convênios também, são feitos por meio dos órgãos, o Tribunal de Contas, ele vai ter que fazer uma prestação de contas final. Eu queria até dizer aqui que
nós temos, por vezes, aí, pessoas relatando que o cartão de pagamento ele trouxe uma certa dificuldade para a aquisição desses materiais, né? E eu queria dar um outro olhar, especificar que ele, na realidade, ele está protegendo o gestor, porque ele aponta claramente o que ele pode fazer, ele está demonstrando à população o que aquele gestor está fazendo com o recurso que foi para a resposta, né? E ele chega de forma mais rápida, porque em 2, 3 dias o dinheiro já está liberado para ser utilizado, aplicado, enquanto no processo anterior eram 15, 20, até 30 dias para esse recurso chegar. E às vezes a resposta não tem esse tempo todo. Não, efetivamente já é no dia seguinte, na hora, já existe essa demanda. Então, o cartão é inovador, como todo instrumento novo, ele também tem seus problemas, mas de forma... ele trouxe um benefício muito maior do que prejuízo para as aplicações na parte de resposta. E como qualquer operação que envolva recursos federais, seja de esfera do governo federal, estadual, enfim, há um conjunto de normas fiscais que regulam a prestação de contas e se é licitação é um tipo, se não é licitação, o que pode ser dispensado. Então, o fato do cartão existir ou não existir não exclui essas formas de controle fiscal que nós já conhecemos como gestores ou como membros das instâncias, né? E Áureo, até assim, é importante enfatizar para o participante que ele encontra essas informações de forma mais detalhada, tanto no site da Secretaria, ele encontra um manual para solicitar e utilizar os recursos, né, disponíveis no governo federal. E lá ele também encontra a cartilha sobre o cartão de pagamento, como fazer adesão, e no que ele pode utilizar. Então que ele busca essas informações, porque a capacitação básica, e por ser um curso de 30 horas a aula, não dá para aprofundar em todos os assuntos. Então o aluno precisa mesmo encontrar essas janelas para coletar mais informações. Agora, olha que oportuno aqui, o Marcelo Fogaça faz uma questão aqui que o Leno já referiu, mas acho que é importante a gente responder diretamente ao Marcelo. Ele diz assim: sou coordenador de defesa civil da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e dentre tantas dificuldades que encontro, uma delas é solicitar o cartão de pagamento da defesa civil, pois o Banco do Brasil, ele diz que já procurou por 2 vezes, e eles não teriam essa informação na agência que o Marcelo procurou. Então, é importante ele insistir ou tentar procurar ali, né, Leno? Que tipo de informação a SEDEC passa quanto a isso para os bancos, por exemplo? Os bancos têm um conjunto de orientações e normas. Isso, na realidade essas orientações elas são passadas pelo próprio Banco do Brasil, pelo setor responsável. Então, pode ser que esse gerente, né, essas pessoas lá ainda não tenham, porque o cartão de pagamento ele é um cartão por município, né? Então não é um processo recorrente, né? Ele vai ter um cartão por município, então é uma atividade que ele não está inteirado, mas que ele tem direito a esse cartão se a agência lá do município ela não tiver informado. Ele pode procurar a superintendência do Banco do Brasil, a ouvidoria do Banco do Brasil, que vai orientar ele de que forma ele pode solicitar o cartão. Vamos aqui mais uma pergunta. Olha, o Magno César quer saber como está o trabalho da Defesa Civil no Brasil hoje em relação a outros países. E se a ONU, a Organização das Nações Unidas, faz algum tipo de acompanhamento ou fiscalização sobre trabalhos realizados pela Defesa Civil em cada um dos países. Como é que estamos hoje, Leno? Bom, vamos falar que o país, inicialmente, ele está buscando o seu modelo, né? Então, inspirado em diversos modelos que dão certo, mas é bom a gente entender que cada país ele tem a sua forma de gerenciar o risco, de fazer uma gestão, uma resposta. Então, nós estamos buscando um modelo. Por exemplo, não sei se já foi pontuado isso antes, mas o cartão de pagamento da Defesa Civil ele recebeu um prêmio internacional pela inovação no processo. Então, quer dizer, o Brasil também tem excelentes ideias para tratar isso. Então, o cartão de pagamento é uma delas. Então, existem outros países que usam o cartão? Não, eles... foi uma inovação. Eles estão buscando agora utilizar, porque perceberam que foi uma boa iniciativa e que vem dando resultados. No caso nós temos
parceria com diversos órgãos, entre eles a ONU, que nós temos um representante no país. No material do curso vem falando a respeito de cidades resilientes. Sim, sim. Né? E esse é um dos projetos que o Brasil faz parte junto à ONU, né, da criação de cidades mais resilientes. Então nós buscamos hoje a construção de um modelo totalmente nacional, claro, inspirado em ações que deram certo, em ideias, em experiências que deram certo, mas também já estamos inspirando outros países na realização desses processos de proteção e defesa civil. Muito bem, a pergunta aqui onde é que estava? Eu estou aqui com várias questões aqui, deixa eu só achar uma delas aqui, ó. Aqui, ó. O Janilson Soares Seletes, Guarapari, no Espírito Santo. Obrigado, Janilson. Ele cita uma situação específica em que há, imagino na região dele ali do Espírito Santo, em Guarapari, um morro, uma montanha com sinais claros de deslizamento, com evidentes consequências na estrada, no caso uma rodovia federal, uma BR, e ele diz que a Defesa Civil já disse que não poderia haver nenhuma ocupação ou uso, mas que houve uma liberação, segundo o Janilson, claro, de parte do DENIT ou da Polícia Rodoviária Federal, que liberou a passagem e tal. E a pergunta dele é assim, como é que se dá essa relação quando envolve diferentes esferas, né, Defesa Civil nacional, estadual e outros órgãos da administração federal? Quer dizer, tem que haver uma unificação no discurso. Como é que funciona essa articulação mesmo? Eu não consegui vislumbrar muito bem o caso especial. O caso especial, mas para aclarar, a gente pode buscar as atribuições de cada órgão, né? Então, nós sabemos que o DENIT, ele trabalha com a parte de estradas. Então, e quando se pontua estradas, efetivamente, nós não estamos falando só o lugar onde circulam os carros, mas também uma faixa próxima a essas estradas, né, a essas rodovias federais. Então, o que eu posso inferir disso aí é que, logicamente, eles devem ter não colocado óbice a algum tipo de construção nesse local, mas efetivamente, não tenho certeza, mas não me parece atribuição nem da Polícia Rodoviária, nem do DENIT, tratar a respeito de construção. Ou de ameaças. Ou de ameaça. Então, mesmo porque se foi realizado, a gente tem todo um contexto de resposta a respeito dessa informação. Eu acredito que o laudo da Defesa Civil deve ter sido baseado em informações da parte geológica lá do local e ele deve buscar o entendimento dessas áreas. Eu não vejo contraposição. Não li o documento, mas acredito que a informação que deve ter sido dada pelo departamento é de que não há problema para eles que seja ocupada. Mas se a Defesa Civil estabeleceu, eu não sei se é uma estrada que vai passar, né, se é uma rodovia que vai passar, ou se efetivamente é a parte de construção de moradias. Porque também, se for de construção de moradias, entra outros órgãos do município, que é aquilo que nós falávamos antes da parte de controle da ocupação do solo. Sim, né? Sim. Então, a parte ambiental. Então, existem outros órgãos também que têm que ser consultados com relação a isso. Caso. A Aline Viana de São Paulo levanta uma questão com relação ao tratamento, ao atendimento de vítimas que envolvam informações de saúde, né, de vítimas ou pessoas afetadas em desastres. Essas informações são divulgadas online, os trabalhadores ou trabalhadas para melhorar as condições de prestação de saúde à população afetada. Essa parte da saúde nas ações de resposta, como é que ela é trabalhada do ponto de vista da informação para preparar os profissionais, as pessoas que lidam diretamente com as populações afetadas? Então, hoje o próprio Ministério da Saúde tem engajado algumas iniciativas de capacitar na ponta, né, no município, os seus agentes a fazer avaliação de danos de saúde em situação de emergência, né? Isso é muito novo no país, né? A gente não tem isso amplamente divulgado e eles estão sendo capacitados de acordo com algumas ferramentas que existem, né, específicas para o setor de saúde.
O que uma aluna... Que é uma aluna. Que a aluna pode com certeza procurar... Aline. Aline, no site da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, você vai encontrar um conjunto de informações de como fazer essa avaliação. Tem muita ferramenta, né? No site da Estratégia Internacional de Redução de Risco também. Então, existem algumas bases de dados em que você, no CRID, que é o Centro de Informação sobre Desastres, tem algumas bases de dados em que você pode colocar lá desastre e saúde, você vai encontrar muita informação específica para o setor de saúde. Acho que é melhor você fazer essa busca e sabendo que existem algumas ferramentas e no país algumas iniciativas. Eu queria destacar contra isso aí também uma ação que a Secretaria vem desenvolvendo de forma piloto no Rio de Janeiro, em alguns municípios da região serrana, que é a preparação de agentes de vigilância em saúde com o tema proteção e defesa civil. Então eles são capacitados, eles estão sendo capacitados na área de proteção e defesa civil para que eles possam fazer, contribuir nessa avaliação, né, e também destacar a participação na parte de resposta do Ministério da Saúde com a Força Nacional do SUS. Então sempre que é necessário que aquele município, nós temos um sistema de saúde no país estruturado de tal forma que a Secretaria Municipal, a Estadual e o Ministério da Saúde, eles têm informações e eles podem rapidamente apoiar esse município. Então, com kit de medicamento, com próprios profissionais para melhorar o atendimento naquele local. Então, tem algumas ações que é bom a gente frisar, principalmente essa que é o projeto piloto, que está trabalhando especificamente, então a gente de vigilância e saúde já é uma pessoa que reside naquela comunidade e com conhecimento na área de saúde, está sendo capacitado agora em proteção e defesa civil e ele vai atuar naquela área que ele mora. Então as pessoas conhecem ele já desenvolve um trabalho relacionado à saúde, né? Então já fica está legitimado, né, por alguma atuação. Então já tem essa função. E a parte especificamente da Força Nacional do SUS, que é composta por profissionais aí que vão atuar apoiando o município e o estado em ações de resposta. Tem uma pergunta do Raul Pires, de Minas Gerais, aqui, que tem a ver com também um momento de resposta numa situação de emergência que envolveria o Corpo de Bombeiros Militar, a Defesa Civil, a Polícia Militar, os voluntários. Existe uma cadeia hierárquica entre a Defesa Civil e os outros órgãos? Porque essa é uma pergunta, quer dizer, como você tem uma integração de sistemas, e alguns deles, como é o caso das polícias militares e dos bombeiros militares, que já tem uma estrutura hierárquica própria, quer dizer, como é que você resolve esse povo todo atuando ali com um único objetivo, que é responder e depois recuperar e reestruturar isso aí, Helena? A melhor forma não diria de se estabelecer uma hierarquia, né, mas de organizar, né, é o planejamento. E uma excelente ferramenta de planejamento é o plano de contingência. O plano de contingência, a elaboração de um plano de contingência pelo município, ele vai possibilitar que tenha um planejamento, que os órgãos saibam como atuar e efetivamente, na hora que for necessário, eles vão serem coordenados pela Defesa Civil. Mas, assim, o que nós temos às vezes dessa questão de hierarquia, é a pessoa que está à frente daquele órgão acreditar que vai ficar subordinada. Não é isso. Isso é uma parceria para que não haja sobreposição de ações. Vamos pegar um exemplo aí do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Nós temos ele como um órgão de resposta. E a Defesa Civil, na coordenação de uma ação de resposta, ela vai dizer que é necessária a atuação do Corpo de Bombeiros. Mas quem vai coordenar essa atuação é aquele oficial ou aquele responsável que vai estar lá no momento. Então, ele vai coordenar as ações. Vamos dizer, a Defesa Civil vai falar que precisa resgatar uma população de um determinado lugar. E isso, lá no plano de contingência,
é uma tarefa do Corpo de Bombeiros. Então o Corpo de Bombeiros já sabe o que vai ser Quem feito. vai dizer quantas viaturas vão, Quantas se é helicóptero, se é barco, se é o Corpo de Bombeiros. Cada né? órgão tem sua função, né? Justamente. Então, o respeito. A Defesa Civil ela vai atuar nessa parte de coordenação. Normalmente, com a instalação do sistema de comando e em operações que foi passado aí pelo Coronel Oliveira, né? Acredito que tem material complementar também a respeito. Né? Se não tiver, a gente coloca. Isso. O aluno ele vai entender especificamente como isso deve ser organizado. Os órgãos eles vão atuar dentro da sua área, sendo coordenado pela Defesa Civil, mas não tem esse estabelecimento de hierarquia. Vai coordenar uma ação de proteção e defesa civil quem está melhor preparado. E nesse caso, quem está melhor preparado é aquele gestor de proteção e defesa civil que buscou as informações, inclusive nesse curso. Muito bem. Outra pergunta, essa do Luiz aqui também, qual seria o papel da Defesa Civil com relação aos mega empreendimentos que geram riscos ou que sejam, do ponto de vista ambientais ou outros riscos para uma determinada comunidade? É possível embargar uma construção de empreendimento como esse? Olha, eu vou me arriscar a adiantar um pouquinho, Luiz, isso tem a ver com o planejamento do município, né? Porque a Defesa Civil, do ponto de vista da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela define políticas de proteção, mitigação. Mas quem atua, quem planeja, quem organiza, quem libera, são as instâncias municipais, né? Isso, mais uma vez nós vamos falar dos diversos órgãos que existem dentro do município e dentro do estado. Então, para a construção, principalmente essas de grande porte, você vai precisar de uma série de licenças. Então, você vai buscar essas licenças em vários órgãos. E esses órgãos que vão dizer se efetivamente pode ou não ocupar aquela área, quais as dimensões, no caso de prédios, né, edifícios, aí, qual o número de andares, né, aquela área, qual a profundidade. Então, tem trabalho de engenharia, tem trabalho de geologia, tem o trabalho, a licença ambiental também, que tem que ser dependendo, por exemplo, pode ser uma indústria que tem algum... Química, né? Química, então você tem órgãos bem específicos que vão ter essa liberação. Agora, caso essa construção, já na fase já desculpe, da construção mesmo, que apresentar algum tipo de problema, aí ela pode ser embargada. Agora, a liberação da construção, ela é feita pelos outros órgãos do município. O que talvez o Luiz também pudesse complementar o Luiz, corrijam novamente se eu estiver antecipando aqui, no plano de contingência da Defesa Civil Municipal, você incluir essa área que foi liberada, que existe, que já foi construída, quer dizer, o mega empreendimento a que ele se refere, né? No plano de contingência você tem que pensar em alguma condição específica para esse mega empreendimento, como ele se refere. Se eu for, por exemplo, uma indústria química. Né? Se essa empresa oferece um possível risco ao município, ameaça, né? que as empresas elas são obrigadas a fazer planos de contingência interno. Né? Então, o que é importante é que o agente de defesa civil local, de proteção e defesa civil no município, ele se articule com os responsáveis dessas empresas para organizar o seu plano de contingência aí de forma de parceria, né, entre essas duas entidades. Isso é super importante, assim, ele vendo, verificando que há uma possibilidade de risco, ele pode acionar dentro do município as esferas, né, que isso que o Leno colocou, as esferas né, para verificar se continua a obra, não continua a obra, embarga, não embarga. Ou, né, uma vez construída, já em funcionamento, que isso tem esses planos de contingência, enfim. E às vezes você tem situações que alcançam mais de um município, né, por exemplo, regiões industriais, e a gente pode pegar várias regiões, polos industriais aí no Brasil inteiro, que envolvem mais de um município. Aí, mais uma vez, o gestor municipal tem que se articular com os gestores dos municípios que também fazem parte daquele entorno. Né? Isso é bom até da gente complementar o assunto do plano de contingência, falando também do simulado. Né? Porque uma ação importante que esse gestor pode ter é a realização de exercícios simulados, de evacuação dessa indústria, desse mega empreendimento, se for residência. Como é que nós vamos fazer de forma ordenada a evacuação da população que reside naquele prédio? Ou numa escola? Sim. Então,
é uma oportunidade que nós temos a realização desse exercício de verificar quais os pontos positivos e aquilo que precisa melhorar. Então, em que eu preciso melhorar? Eu preciso retirar, eu tenho conhecimento que naquela edificação, e isso serve também principalmente para as áreas de risco, né, para as edificações em áreas de risco. Qual a população que tem ali? Qual o número de idosos que eu tenho? Nós temos pessoas com limitações físicas que precisam ser retiradas do local com auxílio. Então, tudo isso, né, todo esse conhecimento, ele tem que constar desse plano de contingência e ele pode ser testado durante o simulado de forma que, caso seja necessário, aquele município esteja melhor preparado para atuar. Uma pergunta do André Faria, ele gostaria de saber se o município deve gerar o FID, que é o Formulário de Informação sobre Desastres, é isso? Isso. Para informar todos os desastres, o evento adverso de grande ou de pequena magnitude, e mais, como é que ele realiza esse acesso a esse cadastro e como é que ele consegue acessar o histórico de desastres do município dele? Você quer responder? Por favor, Júnior. Então, ele pode... O FID está construído com o que está na lei, né? Então, de acordo com a Codificação Brasileira de Desastres. Agora, a gente sabe que dentro do município, quando ele está gerenciando as ocorrências, ele encontra, né, ele faz questão de registrar. Para ele é importante registrar o evento e características que muitas vezes ele talvez não encontre dentro do formulário. Então ele precisa ter um registro próprio, de qualquer forma. Apesar dele ter hoje o formulário disponível no site da Secretaria, ele encontra o formulário, a página da S2ID, ele encontra lá do lado esquerdo da página da Secretaria, sistemas de informações, sistema integrado de informações de desastres, né, o S2ID, ele clica lá, ele pode ter acesso às informações de recorrência de desastres, os mapas, atlas, o que tem disponível de informação. E pode fazer a busca do seu município. Mas a gente orienta sempre que ele tenha esse registro das ocorrências do seu município, um registro local, de acordo com muitas vezes o município só registra quando ele precisa de reconhecimento, então não faz o registro das ocorrências mais cotidianas dele, que também precisam ser gerenciadas. Em determinado bairro, distrito, aquilo também é tratado assim de uma maneira, digamos, um pouco menos sistemática, né? Porque ele tem que registrar, é importante que ele tenha um registro não só de grandes ocorrências em que ele precisa de recursos, mas que ele registre as ocorrências que ele atende regularmente, para ele poder identificar onde elas estão ocorrendo, como, o que está produzindo, né, interferindo para estar causando essas ocorrências. Então é importante que ele tenha um registro próprio. Também. Assim, nós temos pensamento de que essas informações elas têm que ser disponibilizadas também para os órgãos estaduais e federais, né? E o federal, no caso, que é a Secretaria. Por quê? Tem muitas ocorrências que não são registradas. Hoje nós estamos trabalhando com 821 municípios prioritários no país, que são atingidos com inundações, escorregamentos de massa, né, e inundações, alagamentos. Então, esses 821 municípios eles foram elencados com base em dados existentes, com informações. Então, a gente só pode mensurar isso com base em informações. Se não tiver o registro, não tem como saber que existe isso. E outra coisa, essas informações, futuramente, elas podem gerar um investimento do governo estadual e do governo federal. Em que sentido? Existe uma grande recorrência. O município utiliza um determinado recurso que ele pode arcar com esse gasto. Mas isso é recorrente. Então, futuramente, com base nessas informações, ele pode apresentar um projeto ao governo estadual ou ao governo federal e pode haver execução de uma obra que venha a sanar esse problema. Então, isso também serve como base para futuramente ele ter um investimento nessa área. Quer dizer, à medida que ele registra, que ele vai identificando a recorrência,
enfim, ele sabe que é preciso uma ação de prevenção definitiva, digamos assim, para não precisar ficar recorrendo o tempo todo. Vamos enfatizar que ele pode fazer esse registro dentro do formulário do CID, sim, porque lá ele não vai dizer qual a intensidade, né? Ele vai dizer quais os danos, que foram os prejuízos, então isso vai acabar podendo ser verificado uma intensidade, mas ele pode fazer esse registro sim. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento desta segunda teleconferência. Tentamos responder o máximo possível. Algumas perguntas eu agrupei aqui para a gente tentar otimizar as suas respostas, mas aquelas que não for possível esclarecer, responder, a gente vai passar depois para os nossos convidados e conteudistas para responderem e entrar em contato com vocês, alunos, porque essa é uma oportunidade de interagir com vocês. Antes da gente terminar, Janaína, 2 minutinhos para você falar com os nossos alunos ainda, reforçar algum aspecto que considere importante. Eu quero agradecer, né, a sua participação no curso, é muito importante mesmo que venha atualizando seus conhecimentos e atue em redução de risco no seu município, seja se você não trabalha exatamente nessa área, dentro de um órgão municipal de proteção e defesa civil, mas que se junte a ele para trabalhar em conjunto, né, e se articule, que é assim que a gente minimiza vulnerabilidades a desastres e minimiza o impacto desses eventos. A gente se coloca à disposição para responder suas perguntas, encaminhe elas sempre que sentir necessidade, sempre que tiver alguma dúvida, que encaminhe isso à tutoria. Agradeço em nome do CEPED, que é parceria com a Secretaria, né, na execução dessa 5ª edição, e espero vê-los, né, novamente em outros cursos. Muito obrigado, Janaína. Leno, para terminar, 2 minutinhos aí para... Bom, é importante a gente incentivar os alunos para que busquem informações além das que estão no curso. A Janaína colocou aqui que é um curso básico, né? Nós não temos a intenção de dirimir todas as dúvidas. Na realidade, ao contrário, a gente quer incentivar que o aluno busque novas informações, que contribua com novas direções para proteção e defesa civil no país. Nós temos agora uma excelente oportunidade que vai ser previsto para novembro agora a nossa conferência, na qual nós vamos estar tratando a respeito de proteção e defesa civil no país com representantes de todos os estados, né? Então, esse curso ele tem também essa finalidade de suscitar no aluno essa busca por novas informações. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela está à disposição de vocês. Vou agradecer de forma especial aqui a Janaína, o professor Aldo, por essa parceria que nós temos e pela oportunidade de levar esse conhecimento de proteção e defesa civil a todos os cantos do país, né? Bom, parabenizar a todo aluno pela coragem de trabalhar com proteção e defesa civil. Não é fácil, nós sabemos, trabalhando já com a área há bastante tempo, é um desafio a cada dia e nós esperamos estar contribuindo para que esse desafio que vocês têm no dia a dia, para que vocês possam estar melhor preparados para enfrentá-lo. Ok, gente, obrigado mais uma vez, Janaína e Leno, pela disponibilidade de vocês em responder. Obrigado por vocês que nos acompanharam, mandaram as suas perguntas aqui. E agora acompanhe no ambiente virtual a programação das atividades a serem desenvolvidas. Não esqueça de desenvolver as atividades, executá-las todas nos períodos e prazos requeridos ali para obter a sua certificação. Isso também é importante. Mas mais do que isso, interaja com seus colegas, busque o apoio dos seus tutores, aproveite ao máximo a oportunidade de se formar, se capacitar e depois multiplicar esses conhecimentos junto ao ambiente em que você vive para tornar esse ambiente cada vez mais seguro, mais protegido, com mais qualidade de vida. Obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade.